Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da Aurora. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela aurora e pelas 10 noites, pelo par e pelo ímpar, e pela noite quando se escoa. Há nisso um juramento para quem de bom senso? Não viste como teu Senhor agiu com o povo de Ad? Como Irã das colunas, igual a qual nada foi criado nas cidades? E com o povo de Tamud, que escavou os rochedos no vale? E com o faraó das estacas? São eles que cometeram transgressão nos países deles. E neles multiplicaram a corrupção. Louvamos Allah Azza wa Jal, só a Ele adoramos, só dele imploramos ajuda. Testemunhamos que não há divindade além de Allah. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Na verdade eu vim para ouvir, mas vamos participar junto com vocês, junto com o Sheikh, inshallah, e falar de um assunto muito importante que é um dos vários, ou um dos milhares, talvez, milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um dos milagres. O que é milagre? Quem assim pode falar para mim o que significa milagre? Milagre é algo normal ou anormal? Algo anormal. O milagre é algo que está fora da capacidade do ser humano e que Allah subhanahu wa ta'ala concede àquele que Ele enviou como mensageiro dele, para Ele provar, tanto para as pessoas que convivem com Ele, como para as pessoas que vão vir depois dele, de várias gerações, que Ele fala a verdade. Então a gente pode resumir e dizer que milagre significa algo de anormal que Allah concede a um mensageiro que Ele enviou para ele provar que ele diz a verdade. Quando a gente fala que Deus concedeu isso àquele mensageiro, isso significa, não é qualquer pessoa que fazer uma anormalidade e fala, olha, ele fez um milagre, aí segue ele. Não.
Pode ser que alguém chegue e faz uma normalidade hoje. Vê o cidadão, se você chega lá no mar e vê o cara andando em cima da água, você fala que ele é profeta? Vê um cara voando no céu e fala, é o profeta. Não. Essa anormalidade tem que estar relacionada a Allah. Ele tem que estar falando sobre o monoteísmo. Tem que estar conforme tudo aquilo que foi revelado para ele e antes dele. Por exemplo, Jesus, Isa alayhi salam, operou vários milagres. Aí Allah Azza wa Jalla no Alcorão Sagrado cita esses milagres e cita que ele fazia isso bi'izni, ou seja, fazia isso com a ordem, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Jesus chegava, operava um milagre. O que dizia para o povo? Olha, eu fiz isso com a permissão de Deus, não é eu que estou fazendo, Deus é que me concedeu isso. Aí ele ressuscitava o morto, curava doenças incuráveis, o leproso, curava o cego da cegueira que ele tinha e assim por diante. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam operou milagres que são similares àquilo que os outros profetas trouxeram e teve milagres exclusivos. O maior dos milagres, qual é? E aquele que é a exclusividade dele, é o milagre que é permanente, que permanece até o fim do mundo. A gente, 1400 anos, cerca de 1400 anos depois da vida dele, alayhi salatu wassalam, vê esse milagre, que é aquilo que a gente lê e recita do Alcorão Sagrado. Aí dentro do Alcorão Sagrado tem vários tipos de milagres. O próprio Coran é um desafio e é algo anormal e é um milagre. Aí dentro do Coran, por exemplo, Allah Azza wa Jal cita o desafio para os árabes e esse desafio permanece até o fim do mundo. Dizendo assim, a tradução aproximada, se vocês duvidam do fato desse Coran ser revelado por Deus, vocês não acreditam que é uma revelação de Deus, então tragam um versículo igual, tragam 10 versículos iguais, tragam uma sura igual. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu بآية مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Vocês dizem que é forjado, que é mentira, então tragam um versículo igual. Por que Allah Azza wa Jal desafiou os árabes a trazerem um versículo igual? Porque eles eram especialistas na língua, no idioma, eram poetas. Por exemplo, quando Musa alayhi salam, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, desafiou o povo dele, Deus enviou ele e deu um milagre para ele. Na frente daqueles que eram feiticeiros, magos e tapeavam, vamos dizer, o povo, o que ele fez? Ele transformou o cajado em quê? Em uma serpente. Aí, o Nabi alayhi salatu wassalam recitava o Coran, veio com uma composição de língua árabe, que não é nem uma prosa, nem é poesia. Não é nem palavra normal, a qual a gente fala um com o outro, e não é poesia. Chegava e recitava para eles, Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Aí eles... O que é isso? O que ele está falando? De onde ele trouxe essas palavras? E ele era o quê? Analfabeto. E aí o Coran tem o milagre de ter informações sobre o passado,
o Nabi alayhi salatu wassalam, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, jamais saiu de Meca. Até é conhecido que ele só viajou para fora de Meca quando era adolescente e quando ele era jovem também, ele viajou a comércio. Mas nunca se encontrou com alguém para ensiná-lo, nunca teve acesso àquilo que os adeptos do livro, os cristãos, os judeus conhecem de histórias dos profetas, de Moisés, de Jesus e outros profetas dos filhos de Israel. Aí o Alcorão vem citar essas histórias. E aí depois de citar cada história, cita: isso é do invisível que Deus revela para você ensinar o teu povo. E assim vai. Vocês sabem que Nabi alayhi salatu wassalam era muito perseguido no começo da profecia. Ele estava em Meca e, alhamdulillah, várias pessoas do seu povo acreditaram nele, seguiram ele. Ele era muito perseguido, tentou procurar pessoas que pudessem atender ao convite dele, atender ao monoteísmo, fora de Meca. Foi procurar pessoas fora de Meca, foi até At-Taif, uma cidade perto de Meca, a uns cerca de 70 quilômetros. Então lá ele foi mal recebido, foi apedrejado e voltou. Aí até algo da imagem da misericórdia do profeta alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla enviou até ele o anjo das montanhas. Disse para ele, o Jibril alayhi salam, o anjo Gabriel, disse para ele: comigo tem o anjo das montanhas. Se você quiser que ele os extermine, fechando neles as montanhas, ele faz. O que o Nabi alayhi salatu wassalam falou? Ele disse: La inni arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a. Não quero que faça isso, porque da geração depois deles virá uma geração que irá adorar somente a Deus e não irá associar ninguém com ele. O importante, Nabi sallallahu alaihi wasallam voltou para Meca e não teve ainda alguém que o atendesse na sua pregação em At-Taif. Tem os seus companheiros em Meca, eram perseguidos, alguns deles tinham condições de se defender. Aí Allah Azza wa Jal concede para ele um milagre, e a primeira lição desse milagre é a seguinte: se as pessoas na terra não querem crer em você, não valorizam você, não dão o verdadeiro valor que você tem, não reconhecem quem você é, nos céus, todos aqueles que moram nos céus, os habitantes dos céus, reconhecem quem você é e sabem que você é mensageiro de Deus. Essa é a primeira lição desse milagre. Então, na terra, há alguns que seguem o profeta alayhi salatu wassalam, aceitaram a sua mensagem. Foi perseguido e apedrejado, tentaram matá-lo, foi perseguido por outros. Então Allah Azza wa Jalla leva o Nabi alayhi salatu wassalam para os céus para dizer para ele: você é mensageiro de Deus. Não precisa todas as pessoas crerem em você para você ser realmente mensageiro de Deus. Você já é, e aqui reconhecem isso. Qual que é o nome desse milagre? Quem sabe? O que aconteceu? Al-Isra wal-Mi'raj. Ótimo, Mus'ab falou bem. Al-Isra wal-Mi'raj. Em árabe a gente diz Al-Isra wal-Mi'raj, que significa a viagem noturna e a ascensão. A viagem noturna e a ascensão. Então, é algo fora do comum, é um grande milagre. Então, agora todo mundo em Meca, vamos dizer, a maioria do povo de Meca, fora aqueles que já são muçulmanos, querem desmentir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Querem provar que ele é um impostor. Ele é contra a gente. Ele não quer seguir a tradição dos nossos pais. Ele não é um dos nossos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam prega com serenidade, com tranquilidade. Perseguem ele, aí Allah Azza wa Jalla concede para ele, vamos dizer, esse consolo.
Allah Azza wa Jalla no Coran diz: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Então, glorificado seja aquele que fez o seu servo viajar de noite da mesquita sagrada para a mesquita de Al-Aqsa, ou seja, de Meca, na mesquita sagrada, esse é o ponto de partida. Aí, qual é o destino, o primeiro destino? Jerusalém, Palestina, na mesquita de Al-Aqsa. E depois vem Al-Mi'raj, que é a ascensão até os céus. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Para quê? Linuriyahu min ayatina. Para que nós mostremos a ele alguns de nossos sinais. Deus quer mostrar para você o que existe além desse mundo. Então, é anormal, é milagre. Quem vai recebê-lo? Os anjos. Ele vai ver os profetas, que já morreram, mas vai vê-los com o poder de Allah Azza wa Jal. Aí no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala registra isso. Aí a gente tem que crer nisso. Porque Deus disse: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan. E aí vem a história na Sunnah, na biografia do profeta alayhi salatu wassalam, sobre os detalhes disso. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, acontece com ele esse milagre. A primeira parte a gente disse, o ponto de partida é onde? Da onde ele sai? De Meca. Ele está na mesquita sagrada e aí vem até ele o anjo Gabriel e começa a dar início com ele essa viagem. Não vamos falar sobre os detalhes, o que aconteceu, mas sobre o milagre em si, como foi recebido pelo povo de Meca. Então aconteceu com ele. Primeiro, ele viaja de noite da casa sagrada até a mesquita de Al-Aqsa. E de lá, depois de rezar à frente dos profetas, Deus reuniu para ele os profetas num local que é o centro da mensagem. Ou seja, a maioria dos profetas viveram ali, na Palestina, e foram enviados para os israelitas. Aí de lá ele ascende aos céus. O primeiro céu é aberto para ele, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo céu, até chegar e falar diretamente com Allah Azza wa Jal. Então a primeira lição a gente falou qual que é? O Nabi alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal deu para ele, concedeu para ele esse milagre para quê? Para consolá-lo e para dizer para ele: você é mensageiro de Deus. E que nos céus todos reconhecem isso. Aí a gente está falando, partiu de Meca para Palestina, o Masjid al-Aqsa, e até os céus. Aí agora uma segunda lição. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam volta. Numa noite ele fez tudo isso. Então ele quer contar para as pessoas o que aconteceu com ele. Aí ele conta isso que a gente está falando. Aí vem a lição da firmeza na fé, da convicção. Você crê mesmo ou a sua crença é assim? Mais ou menos, igual geleia, né? Treme. É contado que o cidadão abriu a geladeira, aí a geleia tremeu, né? Aí ele falou para ela: não, fica tranquila, não vou comer você, eu vou comer outro doce. Ou seja, quando é contado para você, por exemplo, alguma coisa sobre Nabi alayhi salatu wassalam, ele é acusado de alguma coisa, ou alguém te conta algo que você não conhece, mas é verídico, é autêntico, você estremece na crença ou não? Você é convicto que ele é profeta e aquilo que ele fez é verdade, aquilo que ele falou é verdade ou não? É essa a segunda lição. A primeira lição, Deus quer dizer para ele: você é mensageiro de Deus, mesmo que a maioria negue isso. A segunda lição, o Nabi alayhi salatu wassalam, nós devemos ter
a plena convicção daquilo que ele fez, daquilo que ele disse, que ele é profeta. Como é que a gente aprende isso? Ele veio, contou para o povo dele. E ele pensou que iam acreditar nele. Agora ele tem alguma coisa para falar, mais alguma coisa para convencê-los. Aí começaram a zombar dele. O que disseram? A gente fica 1 mês para viajar de Meca até a região da Síria. E Muhammad está falando que ele foi numa noite e voltou. E ainda acima disso está falando que ele foi para o céu. Começaram a zombar dele. Aí alguns dos muçulmanos também começaram a sair da religião. Porque não suportaram. O que disseram? Você está falando que você fez isso? Então disseram para ele, Sif lana Beit al-Maqdis. Descreve para a gente como é que é a mesquita de Jerusalém. Eles sabem que Muhammad nunca foi para lá. O Nabi alayhi salatu wassalam nunca viajou para lá. Aí Allah Azza wa Jal colocou para o profeta alayhi salatu wassalam, colocou à frente dele Beit al-Maqdis, para que ele descrevesse para eles. Aí ele falou para eles como são as suas portas, quantas colunas. Aí eles desafiaram mais, disseram, a gente tem uma caravana que foi para lá a comércio. Fala para a gente onde é que ela deve estar agora. Aí ele disse, ela está em tal lugar e ela deve chegar aqui em Meca em tal dia. E chegou no dia que ele falou. Mesmo assim eles não acreditaram. Aí foram até o companheiro do profeta alayhi salatu wassalam, que é aquele que mais acreditava nele. E é aquele que acreditou nele desde o primeiro momento, que é o primeiro muçulmano dos homens, depois da esposa dele, depois de Ali ibn Abi Talib, o primo dele, que é da casa dele. Mas fora de seu lar, quem é o primeiro muçulmano? Abu Bakr. Aí é chamado de quê? As-Siddiq. Por causa disso que ele é chamado As-Siddiq, principalmente, além de outras razões. Mas essa história, através dessa história, depois dessa história que ele foi o quê? Denominado As-Siddiq. Por quê? O povo de Meca foi até Abu Bakr. Agora querem zombar de Abu Bakr, querem zoar com ele, né? Foram até ele e falaram, Abu Bakr, o teu companheiro está dizendo que viajou até a região da Síria e voltou em 1 noite. A gente cansa nessa viagem, fica 1 mês para ir e para voltar. Ou a Palestina, então. A Sham é tudo, a Palestina, Jordânia, Líbano, Síria. Então, a região da Síria, Sham. Então, aí até a Palestina. Então, será que ele diz a verdade? Aí Abu Bakr, eles pensaram que Abu Bakr ia duvidar. Não, agora chegar nisso eu não acredito mais. O que Abu Bakr disse para eles? Disse assim, se ele disse, ele diz a verdade. In kana qala faqad sadaq. Sadaq. Sadaq, o que é? Ele diz a verdade. Se ele está falando, ele tem razão. Se ele está falando, ele diz a verdade. Mas por que Abu Bakr disse isso? Será que ele se entregou e acredita mesmo não sendo racional o assunto? Aí ele explicou. Ele diz, eu acredito naquilo que vai muito além disso. Eu acredito que a revelação é feita a ele e vem dos céus, da parte de Deus até ele. Eu não vou acreditar que ele foi até a Palestina e voltou em 1 noite? Aí ele falou, in kana qala faqad sadaq. Se ele disse, ele está dizendo a verdade. Eu já acredito naquilo que vai muito além disso, eu acredito naquilo que é revelado a ele, e acredito que é a palavra de Deus. Aí quando ele falou faqad sadaq, aí ele foi apelidado de quê? As-Siddiq. As-Siddiq não é só aquele que acredita, ele acredita em demasia e fala a verdade em demasia. As-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq. Então eles voltaram e falaram, não, Abu Bakr não tem jeito.
Então, essa a lição. Você é convicto, igual Abu Bakr as-Siddiq. Ou qualquer ataque, qualquer dúvida já estremece, escorrega, né? Então, essa é uma lição. Então, vieram até Abu Bakr para duvidar dele, para zombar dele. Vieram até os muçulmanos e falaram, olha o que Muhammad está falando e tal. Então, Al-Isra wal-Mi'raj. E a gente disse, linuriyahu min ayatina. No versículo, Allah Azza wa Jal cita a razão dessa viagem para mostrar a ele de nossos sinais. Uma lição muito importante também é a ligação entre Meca e entre Beit al-Maqdis. Ou seja, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os profetas eram enviados, em sua maioria, em Beit al-Maqdis, na Palestina. Aí Deus cita no Corão, muitos dos profetas foram enviados para Bani Israel, para os filhos de Israel, que moravam ali. E agora, o que acontece? A profecia se transfere para outro lugar. Para um profeta que não é min Bani Israel, que não é dos filhos de Israel e não está na religião da Palestina. Onde é que ele está? Onde é que ele mora? Ele é árabe. Então, podia o Nabi alaihi salatu salam direto, o milagre vai direto, min al-Masjid al-Haram, direto, a ascensão aos céus. Mas não, Allah Azza wa Jal fez com que ele parasse nessa plataforma. Primeiro, Beit al-Maqdis. Eu vou reunir para você os profetas e eles vão rezar atrás de você. E ele viu os profetas. E aí depois teve a ascensão aos céus. Para quê? Terceira lição, ligar entre a profecia de Muhammad e as profecias que antecederam a ele, que são uma só religião. É a adoração única a Allah Azza wa Jal, adorar somente a Allah, o monoteísmo. E se foi transferida a mensagem para Meca, foi com a permissão e a ordem de Deus. Vamos dizer, choveu profecia num local, direto, um profeta atrás do outro. Vários profetas vivendo numa só época, numa só geração. Perseguiram os profetas, mataram alguns deles, desmentiram eles, tal. Agora, o último deles já está na hora de ser transferida de um povo para outro. E Allah Azza wa Jal não distingue por raça, não distingue por cor, por sexo, por crença. Aí agora é transferida. Então a lição dessa viagem também, uma das lições, a terceira a gente está falando, qual que é? Ligar entre Meca e entre Beit al-Maqdis. Ligar entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os outros profetas. Jesus, Moisés, Davi, Salomão, os outros profetas que são dessa localidade. Então, isso são algumas das lições de Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra é o quê? Viagem noturna. Ele viajou de noite de Meca para Beit al-Maqdis. E aí, Al-Mi'raj é a ascensão. Aí ele ascendeu aos céus. E depois veio até o seu povo, contou isso para eles. Aqueles que eram firmes muçulmanos acreditaram. E veio o versículo dizendo, Subhanalladhi asra bi'abdih. Então é um dos milagres do profeta alaihi salatu wassalam. E a data específica desse milagre é o ano 10 antes da Hijra. Ou seja, 10 depois da profecia. Ok? Então essas são algumas das lições. Resumindo tudo, os milagres do profeta alaihi salatu wassalam são muitos e são variados. Porque é o último dos profetas. Então varia para quê? Para servir para todas as gerações, para todos os públicos, para todas as pessoas. Tem coisa simples de entender, serve para todo mundo. Tem coisa que só cientista que vai entender. Científico, milagre científico. Aí também tem esse tipo. E aí tem os milagres que são similares aos milagres que aconteceram com os outros profetas,
dentre esses milagres, al-Isra wal-Mi'raj. بارك الله لي ولكم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. Agradeço a vocês e espero que esteja bem claro o que é al-Isra wal-Mi'raj e o que significa o milagre na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e na crença do muçulmano, inshallah ta'ala. Realmente um milagre muito grande. Claro que se a gente vai comparar com o nosso poder, com as nossas condições, a gente vai achar uma coisa muito assim, em cima do nosso pensamento. Mas se a gente compara com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, torna uma coisa muito fácil. Quando você vê essa criação, esse universo maravilhoso, milagroso, quem criou tudo isso? Então, para ele é muito fácil fazer uma coisa dessa, né? Criar esse universo com todos esses milagres. Realmente, a nossa vida inteira é um milagre. Desde o dia até a noite. A gente fica todos os dias entre os milagres, mas como virou um costume para nós, aí a gente perdeu aquele sentido, a parte milagrosa das coisas. Só o fato que você todo dia vem, o sol nasce, depois desaparece, o dia e noite, essa circulação, esse movimento, tudo isso é um milagre. Mas a gente precisa refletir, precisa pensar. Então, realmente, Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, no mal dele é tudo. É muito fácil. Para o nosso Criador não existe uma coisa que pode, outra coisa que... Para nós, que nós somos criaturas e fracos, tem uma coisa impossível, mas para Allah subhanahu wa ta'ala nada é impossível. Mas esse lugar que o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, nenhum ser humano conseguiu chegar. Agora, só uma coisa para finalizar, para não prolongar muito, eu quero lembrar nossos irmãos sobre mais uma lição que o Sheikh contou. Nós temos uma lição também muito importante. Porque a viagem noturna, esse milagre, começou de uma mesquita e finalizou também numa mesquita para outra mesquita. Isso aqui a gente quer parar para refletir sobre a importância da mesquita da nossa vida. A mesquita é um lugar muito importante para o muçulmano. A água, como se fosse água para o peixe. Sabe? Se você tira o peixe dentro da água, ele perde a vida. E para o muçulmano tem que ser assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou entre as 7 pessoas que no dia de juízo final vão ser debaixo da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde não vai ter nenhuma sombra além da sombra dele. São 7 tipos de pessoas. Um dessas pessoas, um muçulmano cujo coração dele ligado com as mesquitas. Ele gosta de frequentar as mesquitas. O coração dele ligado com a mesquita. Quando ele sai da mesquita, o coração dele fica dentro. Ele quer voltar, ele quer sempre frequentar. Mas aquela pessoa que mais ou menos dentro da mesquita, como se fosse o pássaro dentro da caixa, né? Ele espera só a porta abrir para ele fugir. Tem muitos muçulmanos assim. Esperam o Sheikh falar assalamu alaikum, já está na porta. Já está saindo já. Ou ele visita de vez em quando, cada semana, só na sexta-feira. As mesquitas foram construídas para ser visitadas. Nós temos 5 orações por dia. Aí vem outra questão também. A questão da oração. Vocês sabem
que nessa viagem noturna, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou essas 5 orações sobre o profeta Muhammad e os seguidores do Islã. Foi naquele milagre, naquele dia. Aí eu quero dizer para vocês assim: se um rei ou um presidente, sabe, os presidentes, eles têm embaixadores em todos os lugares, qualquer país, aí tem representante de outro país. O Brasil, por exemplo, ele tem embaixadores em qualquer lugar. Se o presidente ele quer falar com o embaixador dele, dar ordem, fazer uma orientação, faz o quê? Manda uma carta, né? Avisa o embaixador dele que faz isso, representa o país naquele lugar, não sei o quê, dá ordem ou orientação. Mas se for o assunto um pouco mais delicado, um pouco mais importante, faz o quê? Liga para ele. Não só carta, porque carta não é suficiente. Então, liga para ele ou manda alguém, manda outra pessoa para falar, para avisar, porque o assunto é muito mais forte. Agora, se o assunto é muito complicado e muito delicado, o presidente faz o quê? Ele chama o embaixador para ele, né? Fala, vem aqui, tem coisas que quero falar com você. Tem uma coisa importante, por isso não é suficiente nem mandar alguém, nem mandar uma carta, nem ligar. Você tem que vir para cá, porque eu vou te dar uma coisa muito importante. A oração foi assim, irmãos. Todas as legislações, todas as ordens, adorações que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad, foi através quem? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem, leva essa mensagem para o profeta. Todos, com uma exceção, que eu só a oração. O que ele fez? Chamou o profeta, vem aqui. Aí fez com que ele passar toda essa distância para chegar até o 7º céu, para falar para ele: ó Muhammad, a sua nação e você também, vocês têm 50 orações diárias. Quantas? 50. Aí ele recebeu a mensagem. Quando ele voltou, encontrou com o profeta Moisés, falou para ele: Muhammad, a sua nação não vai aguentar. Vai lá, pede para o teu Senhor reduzir um pouco, porque a sua nação não vai aguentar tudo isso, 50 oração. Aí ficou indo, voltando, até chegou a ser 5 orações diárias. E mesmo assim, os muçulmanos têm dificuldade para fazer. Imagina se fosse 50. Vai fazer o quê? Vai parar para fazer tudo isso? 5 orações diárias, que são 5 momentos. Como foram ordenadas pela exceção, aí também a oração realmente Mi'raj, que é exceção do seu espírito para o seu Criador. Então, uma ligação entre você e o seu Criador. Uma exceção espiritual diária que você faz. Com acessão, isso. Acessão, que é uma ascensão, né? Elevação. Uma elevação espiritual diária, uma ligação diária da sua parte com o seu Criador. Então, se você fica sem essa ligação, o ser humano vai sofrer, porque o espírito dele fica seco, não tem alimento. Então isso aqui, irmãos, é muito importante para a gente aprender
mais uma lição com esse milagre. A importância da mesquita, que tem que ser frequentada por nós. Alhamdulillah, hoje nós temos condições melhor, nós temos carros, nós temos uma mesquita maravilhosa, nós temos tudo confortável. Só precisa você sentir essa necessidade, que eu vou porque eu preciso. Não, se outras pessoas vão, eu vou. Porque você liga seu sucesso com outros. Pedimos que Allah, irmãos, que nos ajude para, inshallah, aprender cada vez mais e para frequentar as mesquitas e preservar essas orações. Oh